E aí, meus amores, estou aqui de volta e hoje eu venho estar falando para vocês sobre uma pergunta que é muito frequente, que as pessoas costumam muito me perguntar. Bruna, por que você casou tão cedo? Então, gente, eu vou estar falando para vocês o porquê que eu casei cedo, tá bom? Na verdade, eu casei com 18 anos, né? Hoje eu tô com 22 anos. E assim, gente, eu e meu esposo, a gente decidimos casar cedo porque era algo que a gente queria. A gente queria estar vivendo sempre juntos, compartilhar tudo junto. E esse foi um dos motivos que nós decidimos viver uma vida juntos. Foi um dos motivos que nós decidimos casar, porque a gente queria ter o nosso dia a dia sempre presente um com o outro. Então eu vou estar contando pra vocês mais ou menos quando tudo começou, tá bom? Na verdade, quando a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos de idade e ele tinha 22 anos de idade. Assim, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu queria namorar uma pessoa que fosse mais velha do que eu. Eu nunca gostei de carinhas mais novos, nem se fosse um ano de diferença. Tinha que ser um cara que fosse mais velho. E aí, quando eu consegui arrumar um namorado com 22 anos, né, na verdade eram 7 anos de diferença, eu fiquei muito feliz, porque na minha mente, pra mim, eu namorando um cara mais velho seria melhor, porque ele seria mais experiente, né? Seria um homem mais responsável e tudo mais. E um rapaz mais novo do que eu não ia ter uma mentalidade mais responsável. E eu tinha 15 anos, mas eu era uma menina super responsável. Eu tinha uma idade de 15 anos, mas as minhas atitudes parecia que eu tinha mais idade. E aí eu fiquei muito, mas muito feliz de ter conseguido uma pessoa mais velha. E aí a gente foi namorando e tal, só que aí chegou um período da nossa vida que a gente teve muitos problemas. A gente brigava muito porque eu era da igreja e ele era do mundo. Então acabou que não deu muito certo, porque ele gostava de forró, ele bebia e eu não curtia essas coisas que ele gostava, porque, né, eu sou evangélica, então comigo tinha que ser mais no tradicional, na igreja e tudo mais. E ele não. Ele já gostava de forró, ele gostava de ir pra forró, ele gostava de beber, e aí não deu muito certo. E aí foi o período que a gente se separou, ficamos 6 meses separados, distante um do outro. E aí nesse período, Deus foi trabalhando na vida dele, foi transformando, foi mudando ele. E depois de passados 6 meses, ele voltou querendo voltar a namorar comigo. No início eu fiquei meio desconfiada, porque eu fiquei com medo de passar por tudo de novo, porque eu tinha sofrido muito, porque era muita dor de cabeça, eram muitas brigas, eram muitos problemas. E aí eu fiquei com medo de dar essa chance pra ele e voltar tudo de novo. E foi aí que eu falei pra ele que realmente ele teria que provar pra mim todos os dias que realmente ele estava mudado. E aí eu aceitei. E aí nisso eu fui vendo a transformação que Deus havia feito nele. Durante esse período ele tinha já parado de ir pra forró, ele tinha parado de beber, então ele tinha largado todas aquelas coisas do mundo e estava sendo uma pessoa mais caseira. E aí ele foi provando isso pra mim dia após dias. E aí ele começou a caminhar comigo na igreja, ele começou a ir junto comigo nos dias de culto. E aí teve um período que ele se converteu a Jesus Cristo, né? Tudo direitinho. E depois, passado mais alguns tempos, ele se batizou. E aí, gente, depois que teve todo esse processo, toda essa transformação, tudo foi mil maravilhas. Não tive mais nenhum tipo de problema, nenhum tipo mais de transtorno, de dor de cabeça, não. A gente conseguiu viver uma vida super tranquila. E eu vi que realmente ele estava mudado e que a vida dele estava realmente transformada. E aí a gente começou a ter um relacionamento saudável, um relacionamento tranquilo, sem brigas, sem discussões. E aí foi caminhando. Até que chegou um dia na nossa vida, um período, que nós decidimos casar. E assim, não foi tradicionalmente como o homem vai lá, pede em casamento, se ajoelha. Não, no nosso caso foi uma forma totalmente diferente. Nós dois decidimos junto a nos casarmos. E foi aí que a gente decidiu fazer os nossos planos. A gente planejou o nosso noivado, aí ocorreu o nosso noivado, né, que foi no ano de 2011, em janeiro.
né, dia 15 de janeiro de 2011, a gente fez o nosso noivado, né? E foi uma coisa mais linda, foi uma coisa que ficou muito marcante na nossa vida. E depois de um ano, nós marcamos o nosso casamento. E aí nós casamos em abril de 2012, foi o ano que nós nos casamos. E nós nos decidimos casar por isso, porque a gente queria viver uma vida um para o outro, a gente queria estar sempre junto, a gente queria compartilhar a nossa vida junto. E esse foi um dos motivos que a gente tomou junto. E assim, eu não me arrependo de nada, apesar de eu ter pouca idade. Eu acho que foi a melhor escolha que eu pude ter feito na minha vida. Muitas pessoas vieram e falaram assim: ah, mas você casou muito nova, você não curtiu nada da sua vida. Mas, gente, eu não me arrependo de nada, tá? E eu acho que minha vida se tornou melhor depois que eu me casei, porque, na verdade, quando eu era solteira, eu tinha uma vida meio que sem graça, porque eu não sou muito de ter muitos amigos, né? Eu tenho poucos amigos e a minha vida, quando eu era um pouco mais nova, era sem graça, porque eu não tinha pessoas pra sair, eu não tinha muita amizade. Também eu não curtia muito isso, não, porque eu sou uma pessoa mais caseira, sempre fui de querer ficar mais em casa. E depois que eu casei, a minha vida melhorou pra melhor, porque ele se tornou o meu amigo diário. Porque tudo que a gente faz agora é junto. Então, a gente sai junto, a gente curte junto. Então, eu acho que a minha vida deu mais sentido depois que eu casei. Porque hoje a gente compartilha tudo junto. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planeja, quando a gente quer passear, quando a gente quer viajar. Então, eu acho que a minha vida se tornou mais alegre, mais florida depois que eu casei. Então, assim, as pessoas falam: ah, mas você não aproveitou nada. Gente, na boa, eu aproveito muito mais agora, casada, do que na época quando eu era solteira. Então, assim, eu não me arrependo de nada. Eu acho que se eu tivesse que tomar essa decisão, eu tomaria de novo, sabe? Eu não me arrependo. E é isso, gente. Essa é a resposta, tá? Pra quem me perguntaram. Porque tem muitas perguntas, né? As pessoas vivem me perguntando o motivo, então eu já vim aqui pra falar um desses motivos, tá bom? Se vocês quiserem fazer mais perguntinha, vocês podem estar colocando no comentário, que com certeza eu vou estar fazendo um videozinho pra vocês explicando, tá bom? Um beijinho, gente, e até a próxima!